Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão de frações. Primeira ideia que nós temos de fração é de utilizá-la para representar parte de um todo. Quando nós dividimos alguma coisa em duas partes, nós sabemos qual é o nome de cada pedaço. Cada pedaço é chamado de meio ou metade, não é? E se dividirmos em outras quantidades, por exemplo, se dividirmos em 3 partes iguais, ou em 4, em 8, em 10 e assim vai. Qual o nome do pedaço? O nome do pedaço, quando dividimos em 3 partes, é terço. Em 4 partes, é quarto. Cada partezinha dessa é chamada quarto, quarto, quarto. O nome do pedaço aqui é oitavo. Quando dividimos em 10, é décimo. Quando dividimos em 24, é 24 avos. Então, esse pedacinho chama 24 avos. Esse pedacinho chama metade. Esse pedacinho chama quarto. Esse pedacinho chama oitavo, certo? Quando vamos representar uma fração, temos uma dica. Antes de qualquer representação, faça duas perguntas. A primeira, os pedaços são de que tipos? Ou seja, qual o total de partes em que foi dividido? Quando você responde essa pergunta, o total de partes que ele foi dividido, esse número é colocado embaixo e é chamado de denominador. O total de baixo, o total de partes vai embaixo, é o denominador. E a quantidade de pedaços que você quer vai em cima, é o numerador. Então, por exemplo, aqui eu quero pegar dois pedaços de que tipo? Do tipo terços. O que é esse 3? É o total de partes que foi dividido. Aqui eu quero pegar um pedacinho só. Um pedacinho. De que tipo? Do tipo quartos. Quarto é o total que foi dividido. Aqui eu quero pegar 3 pedaços. 3 é o que eu quero, vai no numerador em cima. De quanto? De 8, o total. E aqui eu quero uma partezinha. De quanto? De 10, então é um décimo, o tipo do pedaço é 10, a quantidade total que foi dividido. Aqui eu quero 4. 4 o quê? 4, 24 avos, o total de partes vem embaixo. Tudo bem? Também podemos utilizar fração para representar razão. Em uma sala de aula de 25 alunos, 10 são meninos e 15 meninas. Com essas informações, podemos observar algumas razões. Veja, a razão é entre meninos e meninas. Quando eu peço essa razão, no meu numerador eu tenho que colocar meninos e no meu denominador meninas. Por quê? Porque eu preciso obedecer a ordem. O primeiro que eu pedi na razão é meninos, ele vai em cima. O segundo é meninas, vai embaixo. Agora eu quero outra razão, a razão entre meninas e meninos. Então, meninas que vai em cima, porque eu falei primeiro, e meninos vai embaixo. 15 décimos. Razão entre meninos e total. Meninos são 10, total 25, então fica 10 sobre 25. Agora, se eu perguntar a razão entre o total e meninos, aí inverte, fica 25 sobre 10. Então, assim, aqui também, e assim continua. Podemos observar que toda vez que for representar uma razão, nós estamos fazendo uma comparação. E nesse caso, nós precisamos respeitar a ordem. Tudo bem? A ordem que é falada, nós respeitamos. A primeira vai no numerador e a segunda no denominador. A fração também representa uma divisão, então toda fração é uma divisão. Se nós temos, por exemplo, aqui 4 terços, para representar essa fração, nós precisamos dividir o nosso inteiro em 3 partes, tá? Porque é sempre o denominador que fala em quantas partes o inteiro está dividido. E eu vou pegar 4. Então, aqui, 1, 2, 3 e agora? Agora tem que fazer um novo bloco dividido em 3 partes para pegar a quarta. 1, 2, 3, 4. O que nós temos aqui? Nós temos um inteiro e mais um terço. Então, um inteiro e mais um terço. Ou, nós vamos aprender também que isso é um inteiro e um terço, é fração mista, né? Mas a gente pode descobrir esta fração mista através da divisão, sem necessariamente colocar o desenho. Quando nós fazemos 4 dividido por 3,
nós temos que é 1, né? E sobra 1. Esse 1 do quociente é a parte inteira, é o 1, é o 1. E o resto que sobrou é o que vem no numerador. Esse 1 que sobrou é o do numerador aqui, certo? E o denominador é o 3, mantém sempre o mesmo, certo? Então, toda fração é uma divisão. Também temos fração de uma quantidade, que isso pode aparecer para a gente de duas maneiras. A primeira maneira é quando a gente quer uma fração da quantidade total, ou quando a gente quer a quantidade total. Então, vamos na primeira maneira. Primeiro, quando a gente quer uma parte do total. Temos aqui, uma caixa possui 60 lápis. Então, esse é o total, certo? Quanto é 3/4 desses 60 lápis? Bom, a maneira mais fácil é representar esse 3/4. Vamos lá. 3/4. Eu sei que o total é 60 lápis, certo? Eu quero saber quanto é 3 partes dessas 4. Qual que é a dica? A dica é: descubra primeiro a quantidade que tem em uma parte da fração e depois multiplique pela quantidade desejada. Isso nós podemos utilizar nas duas maneiras de fração de quantidade, tá? Então, eu tenho o total, eu quero saber quanto que é 3. Se eu tenho o total, eu não consigo descobrir quanto que tem em cada partezinha? É só eu pegar o 60 e dividir em 4 partes. Eu vou ter 15. Então, em cada partezinha eu tenho 15. Se eu quero saber quanto que é 3/4, ou seja, quanto que eu tenho em 3 partes, é só multiplicar o 15 por 3, certo? Aí, nós temos que 3/4 de 60 é 45 lápis. Agora, vamos nesse caso, a quantidade total. É o contrário, aqui eu tinha o total e queria 3/4. Agora, eu vou ter 3/4, ó, e vou querer o total. Em 3/4 de uma caixa contém 60 lápis. Quantos lápis tem ao todo na caixa? Então, agora eu não tenho o total, eu tenho 3/4. Ó, eu sei que 3/4, 3 partezinhas é 60, tá? Eu quero saber o total. A dica é a mesma, descubra quanto que tem em uma parte. Se 3 partes é 60, para eu descobrir quanto que tem em uma parte, é só fazer 60 dividido por 3, que dá 20. Ou seja, em cada partezinha vai ter 20. Se eu quero saber o total, e o total tem 4 partes, é só pegar 20 e multiplicar por 4, que dá 80. Então, quantos lápis tem ao todo na caixa? Tem 80 lápis. Observe, então, que fração de um número, por exemplo, 3/4 de 60, a gente, então, pode fazer 60 dividido por 4, que aí a gente descobre quanto tem em uma parte, o resultado vezes 3, né? Ou então, a gente pode fazer uma multiplicação, 3/4 de 60, porque D é sempre uma multiplicação. Aí, na multiplicação, 3 vezes 60, 180. 4 vezes 1, 4. 180 dividido por 4, 45. Também podemos fazer assim. Também utilizamos fração para porcentagem. Exemplos: 12 centésimos. Toda fração com denominador 100 pode ser transformada em porcentagem. 12 centésimos é 12 por cento, que representamos 12%. Aqui, 6 centésimos, que é 6 por cento, 6%, certo? Assim, nós podemos concluir que utilizamos fração para representar parte de um todo, razão, divisão, fração de uma quantidade e porcentagem. Quais os tipos de frações? Nós temos a fração própria, que é quando ela representa menos que um inteiro. Nesse caso, o numerador é menor que o denominador. Observa que o 3 aqui, ó, é menor do que o 7, né? Temos também a fração imprópria, que é quando a fração representa um inteiro ou mais. Nesse caso, o numerador é maior ou igual ao denominador. Pode ver o numerador aqui, em todos os casos, é maior ou igual ao denominador, que é 7. Quando a fração é imprópria, nós temos duas situações.
Temos a fração aparente e temos a fração mista. A fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, quando a divisão do numerador pelo denominador é exata. Temos aqui dois exemplos, né? O 7 sétimos e o 21 sétimos. 7 sétimos nós representamos aqui um bloquinho dividido em 7 partes, pegamos todas. Isso aqui não é exatamente um bloquinho inteiro? Então, 7 sétimos é um inteiro. 21 sétimos, a gente tem 7, 14, 21. 21 sétimos são exatos 3 inteiros. Então, a fração aparente, aparentemente, é uma fração, mas quando nós dividimos, nós percebemos que nós temos um número inteiro, certo? Essa é a aparente. A fração mista é quando a divisão do numerador pelo denominador não é exata, diferente daqui, que é exata. Aqui a divisão não é exata. Então, nesse caso, a fração pode ser escrita de maneira mista, representando as partes inteiras e as partes fracionárias. Então, nós temos aqui esses dois exemplos, 9 sétimos e 15 sétimos. 9 sétimos, a gente tem que dividir o nosso inteiro em 7 partes e pegar 9. Então, 7, 8, 9. Nós temos um inteiro e 2 sétimos, como nós fizemos anteriormente, ao dividir, né, como toda fração é uma divisão, nós sabemos que ao dividir 9 por 7 dá 1 e sobra 2. O resultado que deu é o número inteiro e o resto vem no numerador. Então, para transformar fração em fração mista, é só dividir. Nós temos outro exemplo aqui, ó. 15 sétimos, então temos que pegar 15 partes. 7, 14, 15. Aqui deu 2 inteiros e mais 1 sétimo. Se nós dividirmos, 15 dividido por 7 dá 2, que é 14, e sobra 1. Então, 2 inteiros vem aqui, é a parte do número, e o que sobrou vem no numerador. Tudo bem? E se nós quisermos fazer o contrário? Se eu tenho a minha fração mista e quero transformá-la numa fração imprópria, é só eu multiplicar, ó. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Então, nós teremos o 9 sétimos, o denominador nunca muda. Aqui, ó, novamente, ó, 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Então, temos 15 sétimos. Multiplica e soma, tá? Para fazer o contrário, para transformar a fração mista em fração imprópria. Multiplica e soma. Frações equivalentes. São frações cujos denominadores e numeradores são diferentes, no entanto, representam a mesma parte do inteiro. Então, aqui, ó, 1/2, 2/4, 4/8 são diferentes, mas todas elas representam esse pedaço do inteiro, ó. Esse pedaço do inteiro, metade, certo? Para obter frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Ou multiplicamos ou dividimos. Quando nós estamos dividindo, a gente está simplificando. Então, onde nós usamos frações equivalentes? Uma das coisas é na simplificação de fração. Como nós fazemos isso? Nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, a fração 2/4. São pares os números, então dá para dividir por 2, tanto no numerador quanto no denominador. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Outro exemplo, 12/36. Dá para dividir por 2, que são pares os dois números. Então, 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. Dá para dividir novamente por 2 os dois números. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Agora, eles não são pares. Lembre-se que tem que ser sempre pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Mas aqui os dois dá para dividir por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Aqui não dá mais para dividir. Então, essa fração aqui que nós chegamos é a fração irredutível. Certo? Essa é a fração irredutível. Também podemos usar frações equivalentes para comparar frações. Nesse primeiro caso, onde os denominadores são iguais, não há necessidade,
Por quê? Porque quando os denominadores são iguais, nós comparamos os numeradores. Então, aqui no caso, qual é maior, 2 sextos ou 4 sextos? 4 sextos, porque o 4 é maior que o 2. Quando os denominadores são iguais, basta comparar os numeradores. Agora, quando os denominadores são diferentes, nós precisamos encontrar fração equivalente com o mesmo denominador, certo? Então, aqui os denominadores são 5 e 6, são diferentes. E aí, o que fazemos? Fazemos o MMC entre 5 e 6. Então, aqui, ó, 5 e 6. Algum número é par? Sim, então dá para dividir por 2. Lembrando que aqui só entram números primos. 5 não dá, então copia. 6 dividido por 2 dá 3. Algum é par? Não, mas dá para dividir por 3. O 5 não dá, então copia. 3 dividido por 3, 1. Agora dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E 1, quando chega tudo 1, acabou. Multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. O que significa isso? Que nós vamos usar o 30 para ser a fração equivalente, para encontrar frações equivalentes a essas frações. Então, a primeira fração que nós temos é 4 quintos. Nós vamos fazer virar uma fração que seja 30 no denominador. 5 para 30, o que aconteceu? Multiplicou por 6. Então, aqui nós também vamos multiplicar por 6. 4 vezes 6, 24. Então, essa fração aqui, nós vamos trocar pela fração 24/30. Agora, vamos analisar 5 sextos. 5 sextos. Eu quero trocar para uma fração equivalente que tenha no denominador 30, o meu MMC. 6 vezes quanto que dá 30? 6 vezes 5. Então, aqui também eu vou fazer vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, essa fração aqui, eu vou trocar pela fração equivalente, que é 25/30. Quem é maior, 24 ou 25? 25. Então, aqui também, 5 sextos vai ser maior que 4 quintos. Tudo bem? Para comparar frações na reta numérica, fazemos, primeiro, transforme as frações em números decimais, dividindo, né? Então, aqui, por exemplo, qual é maior, 9 quintos ou 10 sextos? Divide. 9 dividido por 5 deu 1,8. E 10 dividido por 6 deu 1,6666. Segundo, posicione o número na reta numérica. Aqui, posicionamos, ó, 1,666 é um pouquinho depois do 1,6, né? Tá aqui. E 1,8 tá aqui. Observe a posição dos números. O que estiver à direita é maior. O que está à direita é 1,8. 1,8 representa 9 quintos. Então, 9 quintos é maior que 10 sextos, certo? Vamos relembrar as operações com frações. A adição e subtração, se os denominadores forem iguais, nós conservamos o mesmo denominador e fazemos a conta apenas com o numerador. Então, aqui no caso, 1 mais 3, 4 quintos, que se manteve. E se os denominadores forem diferentes? Fazemos como na comparação. Fazemos o MMC dos denominadores, que aqui 3 e 5, o MMC vai dar 15, e encontramos frações equivalentes. Então, aqui, ó, 2 terços. Qual é a fração equivalente a 2 terços com o denominador 15? É 10 quinzeavos. Por quê? Porque 3 vezes 5, 15. Então, 2 vezes 5, 10. Aqui, qual é a fração equivalente a 1 quinto com o denominador 15? 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então, fica 1 vezes 3, 3. A fração equivalente de 1 quinto é 3 quinzeavos. Agora que o denominador está igual, é só somar os numeradores. 10 mais 3, 13. Esse é o resultado da adição. Muitas pessoas fazem, depois que fez o MMC e encontrou 15, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso é o mesmo que encontrar a fração equivalente. Porque, ó, se eu fizer 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Então, se você preferir fazer divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima para achar a fração equivalente,
também pode, tá bom? Para multiplicar frações é bem simples, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 7, 21. A divisão também é simples, nós multiplicamos a primeira fração, copiamos ela, pelo inverso da segunda. Então, nós transformamos a divisão numa multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Era 5 terços, ficou 3 quintos. E aí, multiplicamos. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Ah, então a divisão vai fazer uma multiplicação? Sim, multiplicação pelo inverso. Potenciação. Elevar a fração a um expoente é a mesma coisa que elevar separadamente o numerador e o denominador. Então, aqui 3 quintos ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, 9,25 avos. E a raiz é a mesma coisa. A raiz de uma fração podemos calcular fazendo a raiz do numerador e do denominador separadamente. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.